Hoje eu vou te ensinar a como utilizar arquétipos do jeito certo. Eu espero muito que você goste. Eu vou tentar ser o mais breve aqui, o mais direta. Tem vários outros vídeos no canal explicando mais conceitos sobre arquétipos também. Então eu te recomendo dar uma maratonada, fazer aquele famoso Aniflix aqui no perfil. Mas vamos lá, primeiro de tudo, você não vai ativar arquétipo só colocando uma imagem no seu celular ou então você ouvindo o áudio subliminar, áudio para ativar o arquétipo. Não, você não vai ativar o arquétipo desse jeito. E muito menos olhando para uma imagem, falando alguma coisa tipo, eu ativo o arquétipo tal. Não, você não ativa o arquétipo desse jeito. Eu sempre falo isso, que arquétipos são comportamentos, e todos nós já temos arquétipos, mesmo que de forma inconsciente. A gente já usou arquétipos de forma inconsciente, por exemplo, durante a minha vida eu sempre fui o arquétipo do sábio, já fui o arquétipo do inocente também, já fui o arquétipo do amante. Então, assim, eu sempre olhei dessa forma. Então, durante várias fases da sua vida, você já teve arquétipos, sim. Então, a gente precisa começar a entender isso, que esses são os arquétipos de Carl Jung. Eu posso ir em vários lugares do mundo e perguntar o que é o cuidador, e as pessoas vão saber o que é o cuidador. Diferente, por exemplo, da Cleópatra, que geralmente cada pessoa, dependendo de cada fonte, vai ter aí uma percepção do que é a Cleópatra, ou então do que é a Afrodite, dependendo de um autor, mas arquétipo, arquétipo é isso, tá? Mas, no geral, o arquétipo é isso. Eu posso ir aqui, eu posso ir no Japão, eu posso ir em qualquer lugar que os conceitos do rebelde, do amante, vão ser os mesmos ali, tá bom? E a gente tem figuras arquetípicas que são populares, né? Como Cleópatra, Sereia, Afrodite e assim por diante. Que dependem de fontes, depende de cultura, depende de onde que você tá, elas podem mudar o seu conceito, né? Enfim. Então, existe esse tipo de questão também. Mas, beleza. Para você ativar realmente um arquétipo, você tem que entender o que é esse arquétipo e entender muito sobre você. Ter autoconhecimento para você ativar um arquétipo é muito bom. Porque às vezes você tá ali, você estuda um arquétipo e você consegue saber se aquele arquétipo faz ou não faz sentido para você. Por exemplo, se for um arquétipo de introspecção e de intuição, como a alta sacerdotisa, você vai olhar mais para os seus próprios sentimentos, você vai se tornar uma pessoa que você vai prestar mais atenção naquilo que está dentro de você e às vezes se tornar mais introspectiva. Não faz sentido você querer ativar o arquétipo da autossacerdotisa se você não escuta a sua intuição, se você não quer escutar ela, se você quer ignorar tudo, sabe? Se você quer ser aquela pessoa que eu não ligo para os meus sentimentos, eu não ligo para o que está acontecendo dentro de mim. Então, por que é que você vai ativar esse arquétipo? Então, autoconhecimento é muito fundamental quando eu estou falando de realmente ativar arquétipos, porque você tem que entender o comportamento, você tem que estudar aquela figura, você tem que gostar daquilo, sabe? Você tem que ver sentido na sua vida, porque senão não rola, não faz sentido você ativar, vai ser literalmente uma lambança na sua vida. E, gente, eu vou falar arquétipos mesmo querendo falar sobre figuras arquetípicas, porque tudo se popularizou como arquétipo. Mas enfim, eu já quis muitos arquétipos de poder pessoal, de presença, de liderança. Quando eu estava no momento da minha vida que eu não estava no momento de liderança. Eu não estava no momento da minha vida em que eu podia ter esse poder pessoal, sabe? Quando eu estava no momento da minha vida onde às vezes eu precisava ser até estratégica, mas estar muito mais ligada com outras coisas do que de fato ter esse orgulho, sabe? E isso só me atrasou na minha vida, ao invés de me empurrar pra frente. Então, assim, sempre saber o momento de vida que você está e o que faz sentido pra você é 10 de 10 quando você quer realmente ativar um arquétipo. Mesmo que eu falei no início do vídeo que não é necessário a gente utilizar a imagem, eu sei que tem muita gente que gosta de utilizar imagens aí, né? Então, assim, o meu recado pra vocês é menos é mais. Quanto menos coisas essa imagem tiver, pra você só se lembrar daquele arquétipo, melhor vai ser. Por exemplo, às vezes tem imagem que tem flor, que tem flamingo, que tem não sei mais o quê, e, sabe, é uma poluição visual pra você. Não recomendo, eu acho que isso não funciona, eu acho que, tipo assim, às vezes você acaba ficando cercada de forma inconsciente, e aí é um pouquinho pior, enfim, no sentido só de que poluição visual mesmo, sabe? Eu acho que a imagem tem que ser a imagem mais limpa que você encontrar, uma imagem que realmente tem o símbolo que você quer, e pronto, acabou. Ou então você pesquisa os outros símbolos que fazem parte daquele arquétipo também, sabe? Porque isso acontece, tem
muitos arquétipos que já têm símbolos integrados nele que fazem sentido entre si. Mas tem muito desse ponto aí também. Só que, como eu disse, acho que quanto menos melhor para você, assim, só visualizar e falar: "Ah, tá bom, nesse momento eu estou nesse arquétipo aqui". A imagem não vai te dar nenhum tipo de poder, nem nada do tipo, ela só vai estar ali mesmo como um lembrete, até porque, como eu disse, a gente utiliza arquétipo de forma super inconsciente, então por que de forma consciente a gente precisaria de tanto trambolho, tanta coisa, né. Agora, outro ponto também que eu vou falar aqui é: estude sobre o arquétipo para você não sair falando que tudo é culpa do arquétipo. Por que que eu digo isso? Porque muita gente não estuda sobre o arquétipo e sai falando um monte de coisa que aconteceu na vida que não faz nem um pouco de sentido com o arquétipo. Por exemplo, eu fui demitida do trabalho, foi culpa do arquétipo. Terminei o namoro, foi culpa do arquétipo. E é incrível, as pessoas só querem atribuir coisas negativas aos arquétipos. Então estudem, porque não vai ser o arquétipo que vai fazer você ser demitido do seu trabalho. Não é o arquétipo que vai. Entendeu? Arquétipos são apenas comportamentos. Pronto. E quando você consegue perceber isso, né, e tudo, fica muito mais simples de você compreender o que é um arquétipo e como que você pode usar na sua vida. Por exemplo, você acaba sendo vista muito como a inocente. Nossa, as pessoas olham pra você e falam sempre: "Você é bobinha, você é inocente, você não tem maldade com nada". Tudo bem, saia desse arquétipo do inocente, vai procurar um arquétipo que faça mais sentido com a forma como você quer ser vista, tipo: "Olha, eu quero ser vista como governante". Olhe os comportamentos para ser governante, começa a ter aquela representação na sua vida, sabe. Você pode cercar de cores e de símbolos que façam realmente sentido com esse arquétipo do governante para você. E assim vai funcionando, assim foi fluindo muito mais do que você simplesmente achar que é uma imagem no celular e você não fazer nada, que vai acontecer tudo e que vai trazer consequências na sua vida que não são do arquétipo. Enfim, isso acontece demais. Por isso que estudar o lado sombra também é interessante, porque você só vai manifestar uma sombra de um arquétipo se você já tiver ela dentro de você. Porque, por exemplo, o arquétipo não vai criar aquela sombra, às vezes você já tinha dentro de você. Já é uma memória, já é uma coisa que você já tem ali. Então, nisso você vai manifestar uma sombra. Entendeu? Então acho que é super legal a gente entender esse tipo de coisa e a gente focar nisso pra gente realmente aprender a ativar arquétipos de uma forma super mega certa. E por fim, não menos importante para esse tutorial aqui, é literalmente arquétipo não atrai karma. Isso se popularizou muito ultimamente, enfim, respondo muito essa dúvida lá no app Pretinho. Arquétipo não atrai karma, gente, principalmente porque o karma é muito mais uma visão religiosa. Arquétipo não tem nada a ver com religião, arquétipos são conceitos da psicanálise. Arquétipo também não atrai obsessor, não atrai karma, não atrai nem um pouco dessas coisas assim que as pessoas querem colocar a culpa no arquétipo pra tudo, mas não é assim que funciona. Porque como que o conceito de psicanálise que fala sobre comportamentos, que tem aí a jornada arquetípica, que personagens são moldados com base em arquétipos e o caramba 4 vai atrair um karma para sua vida, vai atrair um obsessor. Não, como eu disse, as pessoas adoram pegar um negócio que elas acham que elas nunca usaram para falar isso. Então, é completamente natural a gente usar arquétipos, mas quando a gente ativa de forma consciente é aquela coisa que eu falei, é quando a gente decide transformar a nossa vida. É quando a gente decide dar uma nova versão e a gente fala: "Eu estou no controle das pessoas terem uma visão sobre mim que é real". Então, por exemplo, real no sentido de é o que eu quero passar. Quero ser mais estudiosa e tudo, vou usar o arquétipo do sábio, vou usar o arquétipo de Atena, por exemplo, da rainha de espadas. Por que não? Quero mais ser vista como uma pessoa mais coração, que ama mais, que tá ali disposta, sabe, a seguir os sentimentos, enfim, vou ativar o amante, posso ativar a Afrodite, enfim, imperatriz, rainha de copas. Então, assim, tem tudo isso e, como eu disse, comportamentos. Estude sobre aquela figura arquetípica, estude sobre o arquétipo também. Eu acho que quando você estuda os arquétipos de Jung e depois você estuda as figuras arquetípicas, fica muito mais fácil, porque você vai entender, por exemplo, que a sereia é o arquétipo do amante. Você vai compreender também que a Afrodite é tipo o mago e o amante. E aí vai ficar mais fácil.
E esquece esse negócio de combinação para início de conversa também, tá? Esquece esse negócio de que você precisa ficar combinando arquétipos. Eu tenho um vídeo só sobre falando sobre combinação, também vou deixar aqui embaixo. Vou deixar a playlist que tem aqui sobre arquétipos também. Eu recomendo muitos vídeos mais recentes, que eu acho que eles estão bem completos sobre esse assunto. Como eu disse, eu não recomendo combinações primeiro, porque eu acho que você está aprendendo ainda a entender qual arquétipo vai funcionar para qual lado da sua vida, como que isso vai fluir, quais são os comportamentos que você pode ter, como que você vai manifestar aquele arquétipo na tua vida, a tua essência. Então, assim, combinações é um negócio que eu acho que é muito dispensável, sabe? Muitas figuras arquetípicas já têm combinações entre si, né? Igual eu falei, por exemplo, de Afrodite, que é o mago e o amante, enfim. Então, assim, dispenso uma conversa sobre isso quando você é iniciante no assunto de arquétipo, sabe? Só estude sobre os arquétipos de Jung, estude sobre a figura arquetípica que você quer, entenda realmente como que são aqueles comportamentos e pronto. É assim que se ativa arquétipos. Um jeito muito fácil, muito rápido. E é isso, espero muito que você tenha gostado. Se inscreva no canal, curta o vídeo e maratone os outros vídeos aqui sobre arquétipo. Eu vou adorar ter você aqui. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também.